A morte, o inevitável desconhecido, que assombra a humanidade desde o início dos tempos. Um véu sombrio que nos aguarda. O tic-tac incessante do tempo nos lembra da nossa finitude, de cada segundo que nos aproxima do fim. O que se esconde nas sombras, além da vida, é o medo do nada ou o terror do que pode vir depois. A morte é um enigma universal, uma pergunta sem resposta que ecoa em cada cultura, em cada coração. Ela nos confronta com a nossa própria vulnerabilidade, com a fragilidade da existência. É um medo primordial. Prepare-se para uma jornada profunda e assustadora, onde desvendaremos os mistérios da morte para humanos e animais. Para os humanos, a morte é mais do que um fim biológico. É um evento carregado de significado cultural e espiritual. Desde rituais ancestrais até cerimônias modernas, buscamos honrar e compreender a partida daqueles que amamos. Símbolos de mortalidade, como caveiras e ampulhetas, nos lembram constantemente da nossa efemeridade. A arte, ao longo da história, tem sido um espelho para nossa fascinação e terror diante da morte. Filósofos e pensadores tentam desvendar o propósito da vida e o significado da morte, buscando consolo ou verdade. Cientistas exploram os processos biológicos, mas a essência da consciência permanece um mistério. A morte humana é uma tapeçaria complexa de emoções, crenças e a busca incessante por respostas. O vazio deixado por um ente querido é um lembrete doloroso da nossa própria mortalidade. Tentamos nos agarrar à vida, à memória, ao que foi, enquanto o desconhecido nos chama. Uma vela brusuleante, símbolo de esperança e da fragilidade da vida, ilumina a escuridão. Cemitérios antigos, guardiões silenciosos de histórias esquecidas, testemunham a passagem do tempo. A alma humana, um mistério insondável, busca transcender a mortalidade, a própria essência da existência. No reino animal, a morte é uma parte intrínseca e natural do ciclo da vida, sem o mesmo peso existencial. Predadores e presas coexistem em um equilíbrio delicado, onde a morte de um alimenta a vida de outro. Cada criatura, em seu habitat, desempenha um papel vital na teia da vida e da morte. Pássaros voam livres, suas vidas efêmeras, mas essenciais para o ecossistema. Nas profundezas do oceano, a vida e a morte se entrelaçam em um balé silencioso e eterno. Até os menores insetos contribuem para o ciclo, transformando a morte em nova vida. As pegadas na neve, um rastro fugaz da existência, logo serão apagadas pelo tempo. Da morte surge a vida, um tronco caído, nutre o crescimento de novas plantas e fungos. O rio da vida flui incessantemente, levando consigo o que se foi e trazendo o que virá. A morte animal é um processo natural, desprovido da angústia e da reflexão humana. Eles não questionam, apenas aceitam o destino, parte de um ecossistema maior e impessoal. A morte é o grande equalizador, um elo que conecta todas as formas de vida na Terra. Agora, mergulharemos em fatos curiosos e relatos perturbadores sobre a morte e o corpo humano. Histórias de corpos que se movem após a morte ou fenômenos inexplicáveis desafiam nossa compreensão. O processo de decomposição, embora natural, é um lembrete vívido da nossa transitoriedade. Artefatos históricos revelam como diferentes civilizações lidavam com a morte e o pós-vida. Antigos grimórios e textos proibidos guardam segredos sobre rituais e crenças macabras. Relatos anônimos de encontros com o inexplicável após a morte nos deixam arrepiados. Casas abandonadas, com suas histórias de tragédia, parecem reter a energia dos que ali viveram. Fotografias antigas, desbotadas pelo tempo, capturam rostos que já se foram,
mas cujas memórias persistem. Símbolos e rituais de morte, muitas vezes incompreendidos, carregam um poder ancestral. A curiosidade sobre o que acontece após a morte é tão antiga quanto a própria humanidade. Esses fatos e relatos nos lembram que a morte é um território vasto e inexplorado. Agora, vamos explorar as experiências de quase morte, onde a fronteira entre a vida e o além se desfaz. Pessoas que retornaram do limiar da morte contam histórias de luzes brilhantes e sensações de paz. Outros relatam encontros com entes queridos falecidos ou seres de luz que os guiam. A sensação de flutuar acima do próprio corpo, observando a cena de cima, é comum nesses relatos. Essas experiências desafiam a ciência e nos fazem questionar a natureza da consciência. Será que há uma vida após a morte ou são apenas ilusões do cérebro em colapso? O impacto dessas experiências transforma a vida das pessoas, mudando suas perspectivas sobre a existência. A busca por significado e propósito se intensifica após um vislumbre do além. As experiências de quase morte nos convidam a refletir sobre o que realmente importa. Elas nos lembram da preciosidade de cada momento e da inevitabilidade do fim. O mistério da vida após a morte continua a nos intrigar e a nos assombrar. A morte não é o fim, mas talvez uma transição, um novo começo em um plano desconhecido. O que você fará com o tempo que lhe resta? O que você deixará para trás? O mistério permanece.